안녕하세요. Eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, bem-vindo a mais um episódio do DoraCast. Eu sou a Elisa, para quem não sabe. Quem tá do outro lado lá da conexão? Eu sou a Ellen, para quem não sabe, para quem ainda não conheceu. Hoje a gente vai falar de uma série que chama Gangnam Beauty, que tá ainda na Netflix. Eu acho que eu a assisti ano passado, até porque ela entrou na Netflix em 2022, então a gente está gravando em 2023, então assisti ano passado. Essa série, ela conta a história dessa garota oprimida pela sua aparência. Ela se chama Kan Mire e ela decide fazer a cirurgia de uma reformulação do seu rosto, transformação do seu rosto. Quando ela entra na Uni, ela encontra um dos seus colegas de escola, de repente, ensino médio pra gente, ou antes, digamos assim, o Do Kyun-soo, e ele começa a perceber que as pessoas são. As pessoas começam a observar essa atriz, né, que faz o papel da Kang Mire, e começam a comentar sobre a beleza dela, uma beleza estilo Gangnam, né? Gangnam, pelo que eu sei, é um bairro de pessoas mais classe A, classe B, talvez, de Seul, lá na Coreia. Depois, se eu tiver errado, eu me corrijo aqui. E eles começam a comentar e ele começa a perceber. Só que até então dá a entender que ele não lembra dela, digamos assim. Ah, chega num momento na série que ela começa a ser perseguida por isso e ser rotulada com essa frase, né? Beleza de Gangnam, por ter feito a cirurgia plástica. E esse amigo passa a defendê-la. Durante todo esse processo, ela vai começar a recuperar sua confiança, que ela perdeu, e vai descobrir que a verdadeira beleza não é a que está do lado de fora, é a que está do lado de dentro. É uma série bem incômoda, digamos assim, se eu fosse vê-la hoje. Quando eu assisti, eu não estava muito nesse processo de me aprofundar nas emoções, igual a gente está hoje, que levou até a Ellen a vamos fazer alguma coisa sobre isso, né? Que virou esse podcast. Você lembra dessas suas impressões? Eu não sei, a gente não chegou a comentar sobre ela, mas quando você assistiu, se você lembra, como que foi? Então, quando eu comecei, porque eu gosto muito, né, de séries assim, né, que traz essa mensagem para a gente, e isso mexe muito comigo, né, Hum, essas coisas de beleza, de corpo, de externo, o externo mexe muito comigo. E na época a gente não comentou, acho que a gente não falou sobre ela ainda, né, porque quando a gente começou a mexer com não. essas, a gente trouxe isso para a ideia de um podcast, eu já tinha assistido ela fazia muito tempo. Então a gente não comentou dela, não. Mas ela mexe profundamente comigo nesse sentido mesmo da imagem, né? Eu sempre tive muitas questões com imagem. E quando eu assisti, aí eu falei, nossa, tô me vendo. Não fiz plástica, porque esse Gangman, né? Quando a pessoa eles falam Gangman Beauty, é uma pessoa que se a gente for traduzir para nossa gíria aqui, né, é uma pessoa que é muito botocada, que vai lá e faz muito retoque, né, e usa muito. Até outro dia eu estava assistindo uma série chinesa, e aí a moça estava voltando de viagem e ela falava assim na série, né, ela falava assim, nossa, você passou pela Coreia do Sul?
Aí é porque estavam rindo dela porque ela tinha voltado com algumas melhoras, né, no rosto. E aí eles têm essa questão lá, né, de sempre estar investindo muito na beleza. Lá eles têm Uhum. esse, né, o padrão lá é muito alto. E lá é comum a gente ver em séries eles retratando muito isso, né, das pessoas cobrando muito a imagem, né, a perfeição, uma coisa que não existe. E eu sempre fiz muito isso. Então a série ela mexeu muito comigo nesse ponto, né, nessa questão de. E aí, ao mesmo tempo, é muito engraçado porque eles cobram essa perfeição, mas quando eles te veem, eles acham que você é uma pessoa que só pensa nisso. Nas séries, estou falando do mundo das séries. Ele só Sim. pensa nisso, em cuidar do corpo, então você acaba sendo fútil. Então eles acabam desprezando. Ao mesmo tempo que na série, né, ela foi perseguida pela beleza, mas eles queriam persegui-la só para ter proveito da beleza mesmo. Achavam que ela era muito fácil e tal. E aí você fala, como que é contraditório, né? É um negócio É, muito é muito contraditório mesmo. contraditório. Essa é a palavra, não tem outra. Pois é. Na verdade, a beleza ganga é a beleza plastificada, digamos assim. A gente usa muito essa palavra aqui, plastificado, plástica. E no caso, nem é um botox, é uma transformação mesmo, é mudar a feição dela. E aí é engraçado, tem uma outra série que eu tô assistindo, e algumas outras, aí a gente começa a reparar as modificações que eles fazem. Aí começa a ver. Tem um ator que ele fez Soundtrack, número 1, a mais recente ou a penúltima que ele fez. Já vou pesquisar o nome dele. Ele fez uma outra série um tempo atrás, que é com aquela a mulher forte, Dong Bong-soo, se eu não me engano, o nome dela. E aí depois eu comparei e ele fez algumas modificações. O rosto dele na série mais antiga era mais fino no queixo, digamos assim. E hoje ele tem um rosto mais, acho que deve ter feito alguma harmonização, porque ele tem um rosto um pouco mais quadrado. Você começa a perceber a bochecha. É diferente. É diferente, não quer dizer que ele tá, no meu interessante ponto de vista, eu não acho ele feio. Mas você começa a reparar, né, essas modificações. É o E Park Hyun-sik que você está falando? Não. isso, é ele. Ele, como pessoa, eu assisti uma outra, um reality dos Cinco Amigos. O Vi, do BTS, o. Poxa vida, O fugiu os nomes. Enfim, são chama cinco aqui amigos. de Park Oi? São Jorge, mas não é o Park Seo-joon. No Isso, Brasil, a gente Park o Park. Song-joon, Park Eun-sik, o que fez também O Meu Eterno Verão, esse é o nome da série, Isso mesmo. e um outro que é um rapper lá na Coreia. É legal essa. Eu vou pesquisar aqui o nome dela, mas enfim, eu tô só. Parece que eu tô gaguejando hoje. É um assunto delicado falar sobre autoaceitação, autoestima, etc. E, enfim, essa questão de compensar do lado externo aquilo que a gente às vezes nem tem no lado interno, que é essa confiança, segurança, autoestima, alto valor. E aí talvez a gente começa a exagerar do lado de fora, porque do lado de dentro não é trabalhado, ou às vezes nem sabe que existe essa possibilidade. Não sei, de repente, pode ser que a pessoa ignore que existe ali terapia, que existe falar dos sentimentos, entender o que acontece. Talvez dependendo do tempo da pessoa, né? Essa coisa de psicólogo, essa coisa de terapia era um negócio muito assim lá, né? Longe. Né? Hoje em dia é uma coisa mais comum que se você falar, eu queria fazer uma terapia, é muito fácil. Você joga no Google e você acha. Antigamente era muito menos falado isso, né? Então a pessoa às Sim, vezes tinha tantos sentimentos para pôr para fora, mas ela não sabia como e não sabia com quem falar.
porque às vezes você falar disso você era visto como fraco, né? Você está expondo demais as suas fraquezas e isso não é bom. A É, gente aprendeu assim, né? Então acaba que você vai fechando isso e quando chega um tempo que não tem como, aí você sofre muito com isso, né? é a cultura de você se colocar como uma pessoa forte, e a gente vê muito isso nas séries. Eles não querem expor a fragilidade, a sensibilidade, o que eles chamam de fraqueza, aquilo que não é o positivo. Os problemas de família ou as questões financeiras, eles só querem mostrar o lado que funciona, que a sociedade vai aceitar melhor, que de repente tem algum poder ou que tem algum valor para muitas pessoas, digamos assim. E aí a gente vê muito isso. Então, sendo brasileiro ou sendo coreano, a gente acaba sendo filho dos nossos ancestrais, da nossa sociedade, da nossa cultura, até que a gente possa tomar a iniciativa, a decisão de ir buscar, peraí, como, quem, quando, Pois quem é. sou eu no meio dessa multidão? Qual é a minha É, identidade? é porque a gente fica na expectativa dos outros, porque você se coloca, né, numa posição de assim, o que os outros vão achar se eu for desse jeito? E aí você fica esperando sempre que o outro te dê um retorno. E aí por dentro você está totalmente à mercê, né? Você não é você. Não, tanto fisicamente falando quanto emocionalmente, né? Então, às vezes, pode ser que fisicamente você entre num padrão, né, do que a sociedade te pede, você entre naquele padrão, faça, né, ou já nasça assim, ou você faça alguns ajustes, tudo bem, eu não tenho nada contra isso, cada um faz o que, como se sinta melhor. Eu acho que o Sim, importante é a gente é, fazer bem para a gente mesmo. Então, se eu vou lá, faço uma intervenção, sei lá, cirúrgica, porque eu acho que vai ficar bom para mim, que vai melhorar a minha vida, a minha saúde emocional e tudo, ótimo. Mas eu acho que você fazer porque o outro está falando que você é isso, aquilo, aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes o resultado vai ser, né, totalmente oposto daquilo que você esperava, porque talvez não era o que você exato. gostaria, né? E eu até no primeiro episódio do Dora, eu falei assim que aos poucos as pessoas iam me conhecendo, né? Eu não ia falar muito de diplomas, das coisas, mas eu ia mexer muito com essa questão, assim, eu ia trazer muito o meu emocional, que é uma coisa que para Sim. mim sempre foi muito difícil, né? Então, quando eu falo aqui, né, no podcast, eu trago muito essa exposição do meu emocional. Então, isso Hum. para mim é uma vitória, porque jamais falaria, porque eu aprendi que eu tinha que ser forte. E o ser forte para mim era não expor o que eu sentia. E essa questão, por que que mexeu muito comigo essa questão dessa série, né? E muitas outras que eu vi que tem o mesmo enredo, porque mexe exatamente com isso que para mim era algo assim muito dolorido, a minha aparência. Eu nunca me aceitei como eu sou. E aí a gente vai falar, mas porque o outro falou que você era feia, porque isso, porque aquilo? Não. Porque eu criei um padrão de beleza na minha cabeça. E eu Hum. não estou dentro do padrão que eu criei. Então, quando eu vou me olhar no espelho, eu tô fora. Então, quer dizer, fala assim, nossa, não é isso, você não, né? Eu não faço parte do padrão de beleza que eu criei, mas fui eu que criei. E isso, claro, tem outras questões aí envolvidas, que eu não vou entrar agora nisso, mas e aí você não se aceita de jeito nenhum. Então, tudo que o outro falar para você, você vai absorver, porque você não se aceita em primeiro lugar, né? Então, essa questão lá tanto que na série a moça, a gente não vê como que ela era antes, né? Eles não mostram isso, só mostram ela depois, né? A gente fica a série inteira querendo saber como que ela era tão feia e ela teve que fazer a plástica para ela ser aceita. Que feiura era essa? Né? A gente não, eu pelo menos não fui pesquisar depois para ver se tinha em algum lugar, porque a série ela é baseada no webtoon, né? Mas eu não fui buscar o webtoon que ela foi baseada para eu saber que feiura que era essa que ela carregava. Às vezes não era nem tanto assim, né? Mas para ela, como ela tinha um padrão de beleza, talvez como eu assim criado na cabeça, ela não fazia parte desse padrão de beleza que ela mesma criou. Ela falou: "Não, eu vou entrar no padrão de beleza que todo mundo,
diz que é legal, né? E aí você começa a não se validar num monte de coisas, né? É, Porque você não. Aí você acha que você por não ser bonito, você não é inteligente, você não é isso, você não é aquilo. Então sim, gera muitas coisas, né? sim. Então, A gente vai falar sobre esse tema no próximo episódio, um pouco também, um mais pouco mais. inferioridade, Uhum, se sentir menor de alguma maneira. Quando a gente coloca essa validação do lado de fora, eu lembrei da teoria do apego. Tem o John Bowlby, que ele fez pesquisas em relação ao processo de apego. Aí ele relacionou assuntos como psicologia experimental com neurociência. Aí ele fala assim que o apego ele é desenvolvido durante o período no qual os bebês e os seus cuidadores, pai, mãe, avós, pessoa que cuida, né, do bebezinho, no período que a gente forma os vínculos emocionais. E nessa terapia, terapia não, teoria do apego, terapia é o que a gente está fazendo aqui, terapia da fala, é, serve então essa teoria do apego como um apoio, um sustentáculo para a saúde emocional do indivíduo, devido a essa conexão íntima com as pessoas, os cuidadores, e traz para a gente segurança, apoio emocional, proteção do corpo físico. Porque o que um bebê super frágil, ele precisa é disso. uhum. Segurança, apoio emocional e proteção do corpo. E a gente vai fazendo essa transferência, como diria Freud, em todos os relacionamentos ao longo da vida, até que a gente decida que é interessante ainda eu continuar fazendo essa transferência, e se me traz sofrimento, é interessante eu continuar nesse sofrimento, nessa dor, ou eu posso buscar a minha independência emocional, eu posso me proteger fisicamente, eu posso me assegurar de quem eu sou, confiar em mim como indivíduo independente, autossustentável. A gente sai de uma coisa totalmente dependente para algo totalmente independente, que é ser adulto. E Sim. aí a gente começa a reparar que muitos adultos, interessante ponto de vista, continuam ali na infantilidade em várias áreas. Em algumas podem exceder super mega adultos, confiantes, segurantes, mas em outras, principalmente eu imagino a emocional, talvez mental também, dependendo da situação, é ainda aquela criança que não recebeu o apoio, a proteção, a segurança que necessitava e continua ainda buscando na aprovação, seja pela aparência, seja pelo status, seja por se manter firme aparentemente, mas na verdade por dentro está totalmente destruído. É interessante ponto de vista também, que isso pode entrar no julgamento. Aí eu achei interessante, lembrei disso enquanto a gente está conversando aqui, aí eu trouxe essa questão dessa teoria do apego. Em É que como lado se a estamos, gente. né? Uhum. É como se a gente não cortasse o cordão mesmo, né? A gente sabe que a gente precisa desse apego no começo da vida, mas aí chega um momento que a gente já não precisa mais, a gente percebe isso, mas não consegue soltar, né? A gente continua ligado nisso, né? É muito interessante isso. Parece que a gente continua nessa criança que você falou, que está apegada e não consegue realmente ser o adulto que ela precisa ser, né? E aí é É, onde cabem as terapias, né, para entender o porquê disso ou para que disso, né? Bem legal. é, voltando lá para a Coreia, eu descobri aqui o nome, eu pesquisei, a série dos Cinco Amigos, que tem 4 episódios. Se você procurar no Google, você vai achar alguma maneira de assistir. É bem simpático ver a relação deles. Chama In the Soup Friendcation, é até do ano passado, 2022.
E a série em si, eu peguei um pouco aqui sobre os personagens. A personagem principal, ela não passa muita ideia de ser uma caloura. Isso é uma opinião de uma da pessoa que fez essa resenha sobre a série. Ela imagina que tenha sido escalada, pois a atriz sofreu críticas sobre cirurgia plástica e comentou isso em uma entrevista. A relação, né, a vida real e a série. Legal isso. Olha, Ela comenta assim que a personagem, ela é uma personagem tímida, insegura, ah, e é muito claro que essa atriz, ela fez cirurgias, ou alguma cirurgia. Ou talvez eles enfatizem também, de repente com maquiagem, né? mas assim, olhando mesmo assim para ela É, nas séries, a gente percebe sim que ela fez alguns ajustes ali, né? Não é totalmente. Eu acho que na Coreia é difícil saber, né, quem não fez, né? Assim, é difícil você identificar, assim, porque tem bastante gente assim que você percebe que tem bastante mudança, né? é verdade. Dá pra. Claramente percebe, assim. E é legal também quando a gente encontra nas séries algumas críticas sobre essa, essa necessidade ou excesso de procedimentos estéticos que são feitos no rosto, sei lá, no físico, né, dos atores e atrizes e cantores, etc. Ah, o ator que faz o protagonista é o Cha Anu. No caso, ele Assim, também é cantor, ele é um idol, né, digamos assim, que é cantor e também ator. é do grupo Astro, Isso eu não. Tá escrito né? aqui, mas eu não falei. Ele, como papel, assim, na série, ele tem também uma timidez, uma coisa meio travada. A pessoa que escreveu isso até se pergunta, né? Será que é a atuação dele, que no caso ali, eu acho que é uma das primeiras séries que ele fez, se não foi a primeira. Ele é bastante E. criticado por ser assim, dizem que ele é muito igual nas séries, né? Que Hum, ele, né, a atuação dele não é legal ainda, mas eu acho que por ser muito novo, ele ainda está começando, né? Vamos ver essa outra dele agora, a última, vamos ver como ele se sai. Eu sou suspeito que eu gosto muito dele, então falar mas assim, eu já vou querer defender, né? Mas aí nessa série ele faz realmente esse papel de uma pessoa bem tímida, né? é introvertido também, que comenta assim, então, timidez com introversão, mas ainda assim ele é um bom companheiro para ela na série. Eu não lembro cenas, mas me vem essa sensação de que ele foi um bom companheiro para ela na medida que eles vão desenvolvendo a relação deles na universidade. Então, acho que acaba juntando, né, a insegurança de um com a introspecção, timidez do outro. Igual ele ficou muito fechado assim, ele tem as questões que ele não fala com o pai, então ele tem problemas familiares, né? O Aham. pai, tal, então ele mora sozinho. Mas por ele ser muito bonito, olha aí, né? Ah, Ela feia fez a intervenção para ficar bonita, e ele sempre foi muito bonito, então as pessoas se aproximavam muito por isso, né? Por essa beleza. verdade. E ela, as pessoas, ao contrário, elas mandavam, ficavam longe porque era muito feia. Então, por isso que deu um casal muito legal, com uma química, porque um entendia o outro, né? E ela, assim, entendia e não entendia, né? Porque falava, nossa, mas como assim? Você é tão lindo assim e as pessoas e você é desse jeito? E aí a gente também tem aquela outra moça que gosta dele, que é a Juri, que é a, a mocinha do mal, vamos dizer assim, mas que Ah, não é tão
assim, é que ela carrega um peso por ser bonita de natureza, então ela tem que fazer um papel porque ela é bonita, então ela tem que ser aquela extrovertida, aquela pessoa que. E aí, só que dentro é aquilo que você falou antes, a pessoa está totalmente destruída, ela faz coisas que ela não gostaria, mas usa a beleza para conseguir o que ela queria, né? Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, que se eu não fizer isso, não é a Ellen que está falando, então ela gosta do Kyung lá, né? O protagonista masculino, ela gosta dele, e aí ela vai fazer de tudo para destruir a relação dele com a outra moça. Então, ela faz tudo, tem a beleza, mas usa de uma outra forma. Então, né, como as coisas são assim, ela já nasceu assim, mesmo assim ela tem a insegurança, porque ela precisa usar de artimanhas para conseguir o que ela usa a beleza dela para conseguir tudo que ela quer fazendo coisas ruins, né? Então a gente vê que tem aí essa não é a beleza, né, que vai fazer a pessoa ser tudo que ela gostaria ou ser boa ou ser má, né? Verdade. E aí a Ah, gente vê que as pessoas, elas, às vezes o estereótipo, né, às vezes a fachada não engana quem ela é, às vezes pode enganar por um tempo, né, mas daqui a um tempo ela não consegue mais segurar aquilo, né, porque no começo essa mocinha que é a mocinha do mal, entre aspas, ela começa a mostrar, ela começa a cair a máscara, né, ela é tão bonita, mas, então, é isso, né, sem mais. ela é Não, tão eu bonita, vou embora, né? E mas, não significa nada, né? Não significa. Eu estou dizendo aqui a respeito da série, porque às vezes vão falar assim, sim, ah, mas está falando que quem é bonito é mau caráter. Não, não é nada disso, gente. Mas eu estou dizendo que na série é assim que eles colocaram, né? são estereótipos, igual você falou. É, e falando um pouco de amadurecimento emocional e crescimento como ser humano, chega uma hora que a gente quer se identificar fora da família e aparecem os grupos. Então, é nessa hora que acaba se colocando num lugar que durante um período da vida é interessante ficar, porque, né, você encontra nos seus amigos de um certo grupo coisas parecidas, gostos parecidos, se identifica às vezes com as mesmas dores e sofrimentos também, ou os mesmos artistas, os mesmos ídolos, as mesmas séries, ou as mesmas facilidades de desenvolver coisas em relação a trabalho, criatividade, etc. E aí você fica preso, se você não fica preso na sua família, você pode ficar preso no grupo lá da sua adolescência Pois é. e levar, quando você não leva todos os rótulos junto com você, e no final, até que você se revolte, porque para querer, querendo ou não, na minha experiência, necessitou uma energia de revolta, de chega, né? Um grito bem alto e forte, estrondoso, tipo um raio, para Aquele sair do seu ki, né? Do seu chi, do ki, do prana, né? Como quiserem falar, né? Lá de dentro, um grito da a alma, do força, espírito, a ou força. dos seus intestinos, né? Aquele gut feeling, em inglês, significa esse impulso do corpo de chega e basta, para você começar a olhar, se desconstruir e gritar a independência. Igual quando chegaram no Brasil, não chegaram no Brasil, não, foi na independência do Brasil. Independência ou morte. É literalmente isso. Exatamente isso. Porque se não Porque for assim, né? você vai morrer em relação à sua identidade, aquela energia que eu acredito que você escolheu trazer para esse corpo e desenvolver da melhor maneira possível que você consegue, que você escolheu.
E é legal que a gente fala desde ciências da Terra até as ciências do céu. Bem-vindo ao nosso mundo. Exatamente. O Dora é isso, é essa É, liberdade, né? Você está dentro de um também. dorama e dentro desse dorama você trazer muitas coisas que estão dentro da gente, né? Isso. E para a gente ir fechando esse episódio, dá um recado, Ellen, para quem tá nessa energia assim de basta, quem sou eu? Sei lá, dá uma dica, de repente, de quando você de repente se sentiu dessa maneira, o que que você fez? Então a Elisa Eu veio sei o que que eu falar que a gente está fiz. encerrando, olha aí, está mandando eu Não, dar mas dica. é coisa rápida, coisa rápida. Então, a Elisa falando disso, desse grito que sai lá do fundo, que eu falei do Chi, do Ki, do Prana, que cada, né, lugar dá um nome, mas a gente fala que a raiva é ruim. A gente aprendeu, né, que a raiva é ruim. Só que a raiva, ela é essa força aí que você precisa transformar nessa polaridade de seguir em frente, de virar a mesa. Então, a gente entender que a raiva, quando eu estou com raiva, não é ruim, né? Quando eu estou com uma raiva que me impulsiona a sair de onde eu estou, eu não quero mais estar aqui. Então é esse cortar esses laços aí, e falar chega. Então eu vou usar toda essa raiva nessa polaridade de impulsionar a gente a fazer algo, porque às vezes a gente está numa inércia, porque essa raiva está numa polaridade que não deveria, né? Porque a gente aprendeu que raiva é ruim, então a gente coloca ela, fecha ela numa caixinha e não usa. Mas tem hora que a gente precisa colocar essa raiva para fora. E tudo bem eu estar com raiva. Eu não posso sair por aí fazendo certas coisas, mas eu estar com raiva e tomar uma atitude, a gente usa essa raiva para força de ação. Isso é muito legal. Então a dica que eu dou é estar com raiva, polariza essa sua raiva para tomar uma ação e virar essa mesa e sair de onde você está. Às vezes sozinho não dá, né? Às vezes eu preciso de uma ajuda. Então não hesite em procurar ajuda, procure, né? Não é Sim. vergonhoso, né? Não é vergonha para ninguém, não é fraqueza, não é nada. É força procurar ajuda ou eu usar a minha raiva para sair desse lugar que eu não quero estar mais, é força, não é fraqueza. E é E isso. caso precise gritar, uma dica, pega uma almofada, um travesseiro, coloca na frente assim do rosto e grita. Se não tiver coragem de gritar bem alto. Chega! E se a gente não Exatamente. tomar atitude por nós mesmos, ninguém vai tomar atitude por você. Isso aí a gente Nunca. acaba aprendendo na dor, no amor, de todas as maneiras. Dando risada, chorando, com raiva, sem raiva. A gente aprende que somos nós por nós, né? Ninguém vai Sim, fazer. Aquela pessoa que te criticou porque você é feio, porque você é gordo, porque você é burro, porque você não sei o quê, ela não vai vir te ajudar, né? é, Ela vai te criticar. Então, quem tem que se ajudar é você. E quem recebe a crítica também é você. Cabe a você decidir se você recebe ou não. Mas para isso você precisa estar forte, né? é, Consciente de quem você é e quem você veio ser. sim, consciência. Então a gente encerra esse episódio e a gente se encontra na semana que vem, no próximo episódio. Bom, até mais, Doratingos. Fiquem bem. Sigam-nos nas redes sociais, no Insta, né? Dê uma olhadinha lá no Spotify, que os episódios vão sair lá. Conteúdo gratuito. Então, No até a YouTube próxima. também. Esse vai ser o Ai, é primeiro episódio que eu vou colocar no verdade. YouTube. É a novidade, YouTube, é isso. Estamos também no Também. YouTube. Então, até semana que vem. Até.